a gravar. Então, o tema da nossa aula de hoje é a Primeira Guerra Mundial. Mas para entrar na Primeira Guerra Mundial, eu preciso que você entenda qual era o contexto da Europa no pré-Primeira Guerra Mundial. E aí eu quero que você volte naquilo que a gente vai chamar de Belle Époque. A segunda Revolução Industrial, ela trouxe para muita gente a sensação de que a capacidade inventiva do ser humano era uma capacidade que não tinha limite. E alimentou uma certeza de que homens e mulheres estavam construindo aquilo que seria um futuro melhor. Se você pegar a literatura do século XIX, você vai ver uma parada meio utópica, um sonho, como é que vai ser o futuro, progresso, locomotiva, a gente vai se comunicar pelo pensamento. Aí entra no século XX, antes da guerra, nego falando em carro voador, dizendo que vai ser uma maravilha. Inclusive tem um desenho famoso, que é o desenho dos Jetsons, que vou falar aqui, ó, só na onda mental, que eu acho que todo mundo já assistiu, que é uma família futurística, que é assim, tu pensou em alguma parada pra comer, você bota lá liga o seu pensamento na máquina, e aí chega num elevador da puta que pariu, um hambúrguer, uma batata, um frango assado, assim, pá! Você colocou, como é que paga a conta? Paga com a sua conta aqui conectada no seu cérebro, uma maluquice inacreditável. E eu gosto muito de uma teoria, como dizia um professor meu, que os Jetsons, eles são parte de um futuro que termina com os Flintstones. A galera diz que os Flintstones são a Idade da Pedra e os Jetsons são o futuro. Eu gosto da teoria que diz que, na verdade, os Jetsons vêm primeiro e os Flintstones vêm depois. Seria o nosso futuro absoluto. A volta para a Idade da Pedra, com a gente completamente destruído pela tecnologia que a gente achou que ia levar todo mundo para frente. Por que o Nietzsche se achava foda? O Nietzsche é insuportável. É bom de ler. Não, bom de ler não. Tem umas ideias ok. Como é que eu vou me posicionar em relação ao Nietzsche? Eu acho o Nietzsche se acha mais do que ele era, mas o cara é bom, não vou dizer que o cara é ruim, não. Mas ele se via como, porra, a maior pica da história da humanidade. Ninguém pensou como ele pensou. Por que ele se via como diferentão? Porque no século XIX, ele era uma das únicas vozes que olhava para o futuro com pessimismo. Ele era uma das únicas vozes que olhava para o futuro e falava, nada vai dar certo. O que a gente tem que fazer aqui é abraçar o nosso espírito apolíneo dionisíaco. É aprender as artes, sorver a cultura e abraçar os prazeres, porque a vida não tem nada a ver com isso. O que é la Belle Époque e como escreve? Você escreveu corretamente. Belle Époque é assim mesmo. Inclusive uma dica da pronúncia do francês. Époque, porque o ele tem acento agudo, e no francês o acento agudo traz som fechado, e o acento craseado, ele traz som aberto. Dicasinha de pronúncia do francês. A segunda Revolução Industrial, ela trouxe então essa capacidade, esse sonho. O entusiasmo ele foi tão grande que o período compreendido entre a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX ficou conhecido como a Bela Época, que é a tradução de Belle Époque do francês. A todo momento, uma nova descoberta científica ou tecnológica era anunciada. Na área de transporte, por exemplo, em poucas décadas a gente vai ter a bicicleta, que é da década de 1860, o metrô é da década de 1860 também, o bonde elétrico é da década de 1870, a locomotiva elétrica também da mesma década, o automóvel é da década de 1880, vão ser construídas também grandes ferrovias. A ferrovia transcontinental, que corta os Estados Unidos de leste a oeste, a ferrovia transiberiana, que liga Moscou a Vladivostok. Na virada do século XIX para o XX, até mesmo o sonho de voar se tornou uma realidade. Os experimentos dos irmãos norte-americanos Orville e Wilbur Wright, olha, meu inglês foi péssimo. A gente chama só de irmãos Wright. Eu fui pegar o primeiro nome dos caras e tô aqui jogando inglês no lixo. Não gostou? Que se foda. Enfia os Estados Unidos inteiro no seu rabo. Os experimentos dos irmãos Wright nos Estados Unidos e do brasileiríssimo Alberto Santos Dumont em Paris vão culminar na invenção do avião. Professor, quem inventou o avião? Os irmãos Wright ou Santos Dumont? Não vem babar ovo de estadunidense pra cá, não. Santos Dumont fez aquela porra sair do chão e subir. Os irmãos Wright estavam empurrando aquela merda de colina. Não vem com esse papinho pra mim, não. Santos Dumont inventou o avião. Não gostou, meu pau na tua mão. Todos esses inventos em transportes, eles vão transformar o cotidiano e eles vão alterar até as noções de tempo e de espaço, uma vez que longas distâncias começam a ser superadas num tempo bem menor do que era feito até então. Já na área de comunicações, a gente vai ver ser criado o telefone, o telégrafo sem fio. Nessa época, século XIX, vai ser inventado o fonógrafo, criado pelo Thomas Edison. O cinema, inventado pelos irmãos franceses, os irmãos Lumière.
Juntamente com o rádio, vão surgir nas primeiras décadas do século XX. Esses inventos eles vão abrir caminho para fazer a sociedade moderna como uma sociedade do lazer de massa. O cinema, por exemplo, ele vai inaugurar uma nova era de diversões que era acessível a todas as camadas sociais. Devido ao baixo preço das entradas, dos tickets, o proletariado ele compunha grande parte do público das salas de cinema já nos primeiros anos após a invenção da parada. Com isso, a arte ela deixa de ser exclusividade de um espaço frequentado pela elite, pelo grupo privilegiado, e passa a ser uma parada que pertence, pelo menos em tese, a todo mundo. E aí os governos vão perceber que a cultura ela pode ser utilizada como meio de manipulação também. A escola de Frankfurt estuda muito bem aquilo que eles vão chamar de indústria cultural. Tudo isso que eu estou falando, para responder a pergunta do Yuri, é exatamente ali. A partir de 1860, 70, algumas invenções que eu falei são dessa década, até o iniciozinho do século XX. É esse período, tá? É essa parada. Sociologia fala muito realmente da escola de Frankfurt. Eu sou da área de teoria e filosofia da história, então eu já escrevi sobre a escola de Frankfurt também. Admiro alguns, acho outros fracos. Muitos deles que se dizem super analistas sociais, eu acho que tem uma análise rasteira e mambembe, mas isso é assunto para outro momento. Não vou desviar muito não, porque na aula de Estados Unidos eu comecei a fazer comentários à parte, desviei total. Deixa eu voltar para poder entrar na guerra. Também a indústria ela vai passar por várias transformações. No iniciozinho do século XX, vai ser criada uma linha de montagem na fábrica de automóveis Ford, nos Estados Unidos. Com ela, surgiu a produção em série, o que vai levar a um aumento extraordinário da produtividade e também a diminuição do preço dos produtos, porque eu gasto menos para produzir, eu tenho mais máquina, menos trabalhadores, estou produzindo mais, o preço vai cair. Ao mesmo tempo, vão ser criadas novas formas de pagamento. Eu vou ter as vendas a crédito, eu vou ter as primeiras grandes magazines, a rede parisiense, Bon Marché, que é a precursora das lojas de departamento. Tu vai nos Estados Unidos, no Walmart lá, você compra roupa, você compra leite, você compra bicicleta, você compra a dentadura do vovô, você compra camisinha, você compra o que você quiser naquela merda. Se for com criança, tem que amarrar a criança com a coleira no carrinho, senão ela começa a correr naquela porra que criança é um bicho do cacete e depois se perde, que ninguém vai encontrar mais. Quando vai ver, tá lá tá na seção de frios? Não, tá na seção de carros usados, porque vende tudo naquela merda. Enfim. Descobertas importantes também vão ocorrer na área da medicina e na área da saúde. Os bacteriólogos Robert Koch, da Alemanha, e Louis Pasteur, da França, por exemplo, vão descobrir as doenças que eram causadas por agentes infecciosos, como as bactérias. Até 1890, vários cientistas já tinham identificado os agentes de várias doenças, tuberculose, cólera, febre tifoide, tétano, e vinham desenvolvendo vacinas para combatê-las. Esses novos tratamentos vão contribuir para reduzir o número de mortes, que era muito elevado, provocado por essas doenças. Aumenta a expectativa de vida. Vocês já viram o que a cólera causa no corpo? A raiva, o que ela causa num corpo que não toma vacina depois que é mordido por um cachorro, por um morcego ou por qualquer animal que tenha a doença? Você fica com o corpo todo travado. É uma parada que você não se recupera. É um caminho praticamente sem volta. Se você não tratar antes de aparecer os primeiros sintomas, é um caminho que você não vai voltar. Tem duas doenças que são picas nesse sentido: cólera e tétano. Se você não tomar a porra da vacina logo depois de ter sido supostamente exposto àquilo, você está fudido. Comece a rezar para o seu criador, porque a parada vai ficar ruim. Seus músculos vão enrijecer, tu vai ficar travado na cama, daqui a pouco você não consegue nem fazer um movimento para respirar, vai precisar de respirador, porque isso aqui é um movimento que envolve uma relação muscular. Se o músculo tá duro, ele não vai fazer isso aqui. Então, toma muito cuidado, porque isso aí é complicado. Enfim, para poder finalizar essa nova onda europeia, a constatação de que o uso de antissépticos, por exemplo, era essencial para impedir infecções pós-operatórias, vai reduzir de maneira muito sensível a taxa de mortalidade que era decorrente de praticamente qualquer intervenção cirúrgica. Não sei se vocês já assistiram uma série, chama The Nick, que é uma série que se passa no hospital no iniciozinho do século XX, final do XIX, final do XIX, eu acho, nos Estados Unidos. E você vê na série
A série é boa porque ela denuncia racismo, ela pega o médico negro que se formou em medicina na França, foi para os Estados Unidos e ninguém aceitava. A série é boa. Ela não foi muito falada porque ela era de um canal pequeno lá, eu acho que é da AMC. Eu assisti 3 temporadas e parei, eu acho que ela foi cancelada, eu acho que acabou. E você vê nas cenas de cirurgia, quem atua no papel principal é aquele ator que eu esqueci o nome, que é muito bom. Ele atuou no Clive Owen, muito bom. E aí você vê que eles faziam cirurgia sem luva, era com a mão. The Nick, só que é com K. Não é Nick assim não, tem um K antes. Eu acho que é The Nick mesmo, que era o nome do hospital. E aí o cara faz cirurgia com a mão, ele era viciado. Isso é uma parada muito legal, ele era viciado, não é legal ser viciado, é legal historicamente falando. Ele era viciado em heroína, então ele injetava a parada no dedo do pé. Inclusive pra quem... Não vou falar isso não. Porra, tudo menor de idade eu falando dessas merdas, pelo amor de Deus, puta que pariu. Onde é que eu tava, hein? Ah, tá. Só fazer um comentáriozinho sobre a Europa antes da gente mergulhar na Primeira Guerra Mundial. Eu sei que é lá que vocês querem chegar. Em meio a tantas novidades, vai se ampliar nos países europeus o movimento de luta pela democracia. Entre as conquistas mais significativas do período, eu vou destacar a expansão da quantidade de eleitores, o aumento do conceito de cidadania e a extensão do direito de ser votado a pessoas de classe de baixa renda. Antigamente você tinha uma restrição, você só podia se candidatar se comprovasse renda. Ao longo do século XIX, a Europa vai acabando com isso. Várias leis vão reformar o sistema eleitoral, aprovadas na Inglaterra, na Bélgica, na Noruega, na Suécia, em vários países. Com essas leis, possibilitou-se a formação dos primeiros partidos políticos modernos, partidos de pessoas que não mais representavam só a elite, mas que vão se transformar em centros de reflexão, que vão formular doutrinas ideológicas. Vocês sabem exatamente onde eu quero chegar. E as mulheres vão intensificar as suas antigas reivindicações pelo direito de votar e pelo direito de concorrer a eleições. No decorrer dessa luta, elas vão fundar associações e elas vão participar de protestos em várias partes do planeta. Como decorrência dessas e de outras mobilizações, o sufrágio universal começa a ser adotado em várias partes do mundo. Primeiro país do planeta no qual as mulheres puderam votar livremente foi a Nova Zelândia. E isso foi em 1890 alguma coisa. 1893, eu acho. Que foi quando a mulher vai ter direito de votar na Nova Zelândia, primeiro país do mundo onde a mulher vai ter direito a voto. Na Europa, a Finlândia vai ser a primeira no início do século XX, 1905, 6, um negócio desse, aprovando ali o voto feminino. Em várias nações, essa conquista só vai ser obtida depois da Primeira Guerra. É o que vai acontecer na Inglaterra, com o movimento das sufragistas. Tem aquele filme que a galera gosta. Eu sou um pouco resistente ao filme, porque fala do movimento sufragista ignorando mulher negra. Parece que só existe mulher branca no mundo. Nos Estados Unidos vai ser nos anos 20 e aqui no Brasil vai ser com Vargas. Vai ser em 32, no Código Eleitoral de 32 e vai ser ratificado na Constituição de 34. O Enem adora falar de direitos sociais assim. Como parte de um esforço para extinguir o analfabetismo, em várias nações da Europa, a educação de crianças vai se tornar também nessa época gratuita e obrigatória. Aos poucos vai aumentar o número de leitores de jornais, leitores de revistas, leitores de livros. Vão surgir publicações voltadas só para o público infantil, porque agora a criança está aprendendo a ler. Publicação voltada só para mulher, revistas, magazines, algumas com fotografias, ilustrações coloridas. Dá para ter uma noção do que é o mundo, principalmente na Europa, no final do século XIX, início do XX? Fala comigo, eu tô falando muito rápido? Tô com medo que vocês estão interagindo pouco hoje. Eu não sei, eu tô falando muito rápido? Ou tá de boa? Porque eu fui na empolgação, eu fui igual uma locomotiva. Fala comigo no chat. Tô me sentindo sozinho, vocês estão aqui? Professor, Oi, fala. perguntar uma parada. Essa luta pela democracia, o direito aos votos que as pessoas não tinham antes, esse movimento advém de quê? Esse movimento ele vai advir de uma lógica onde a participação social, a participação política vai aumentar. Isso é resultado de quê? De todo o século XIX na Europa. A parada começa com a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa vai para Napoleão. Aí Napoleão passa o peru na Europa inteira. Todo mundo vai ficar pintado de vermelho, branco e azul. Aí Napoleão é derrotado, forma-se uma reação conservadora. Congresso de Viena, Santa Aliança, vamos acabar com o que a Revolução fez.
Não tem como. É a mesma coisa, para eu explicar de maneira mais fácil. Eu vou pegar os esparadrapos, mas não é esparadrapo não, porque a primeira coisa que eu vi aqui tem um esparadrapo em cima da minha mesa, não sei porquê. Imagina que isso aqui é um prato de vidro. Isso aqui era a Europa, antes da Revolução Francesa, antes do Iluminismo. A Revolução Francesa pegou isso aqui e jogou. Eu ia jogar agora ali na janela, mas eu lembrei que ela tá fechada, eu vou quebrar o vidro. Imagina que eu joguei. Pegou e jogou. Pegou o prato de vidro e estilhaçou na parede. Aí, quando Napoleão é derrotado, os conservadores, liderados lá pela Áustria, pela Prússia, von Metternich, aquela babaquice dos Habsburgo, eles vão querer voltar ao que era antes da Revolução Francesa. Não, apaga tudo que a Revolução fez. Eles vão querer pegar aquele prato de vidro que era a Europa antes da Revolução, todo quebrado, e vão tacar uma super bonda ali para poder colar aquela merda. Mas não vai colar. Você comeria nesse prato? Um prato de vidro quebrado, estilhaçado, colado com super bonde? Não comeria. Então o século XIX é o momento que vai surgir o quê? Questionamento da ordem. É o momento que vai surgir marxismo, é o momento que vai surgir socialismo utópico, anarquismo. O pensamento liberal se desenvolve para uma parada mais radical. O liberalismo se radicaliza um pouco, porque o conservador está querendo acabar com a herança liberal. Então, a burguesia, que quer manter aquela ordem, ela também vai abraçar a luta. Então, o século XIX é o momento que a Europa está questionando tudo sobre ela mesma. Tudo. Esse momento aqui é o final desse questionamento. São as consequências. Eu tô vendo mais democracia, eu tô vendo... vou te passar. Eu tô vendo mulher votando, eu vou falar agora da classe operária, vou falar um pouquinho da burguesia. Então eu tô vendo a consequência de uma mudança que começou lá atrás com o Iluminismo, com a Revolução Francesa. Pode falar. Então foi nessa época que o Marx e o Engels escreveram o Manifesto Comunista. Então. Marx e Engels vão escrever o Manifesto Comunista, que é apenas um dos documentos da extensa literatura deles, em 1848. Mas antes de fazer o Manifesto Comunista, eles já tinham escrito outras obras. Depois do Manifesto Comunista, Marx vai escrever o Capital, que é com certeza a melhor obra que o marxismo produziu na sua primeira fase. O Manifesto Comunista é um panfleto, é uma propaganda. Ele é uma parada voltada para a Alemanha, para a Europa. O Capital é um estudo sobre o que é o capitalismo em termos sociais, culturais, econômicos e políticos. A análise do marxismo está no Capital. Por isso que o Capital é o mais difícil de ler. É uma parada que tu faz curso inteiro sobre. Eu adoro ler. E aí, quando eu falo que eu adoro ler, não é nem porque eu concordo com tudo que está ali. Não concordo com tudo que está ali, não. Mas eu acho que é uma análise muito bem feita. Você pode não gostar do que o Marx traz. E você pode não gostar do que o Marx traz. Você pode falar, não concordo com nada que ele falou. Uma parada você não pode dizer. O cara leu todo mundo. O cara abraçou. O cara foi. O cara, meu irmão, qualquer leitura que ele fazia, ele dialogava, ele criticava. Até dentro da galera dele. Ele pegava uma pessoa que pensava parecido com ele, se ele discordasse, ele ia lá e ele ia bater. O cara lia manuscrito, lia tratado, lia obra em francês, em inglês e alemão, leu tudo para montar a bibliografia dele. Você pode discordar de todas as conclusões, mas para bater de frente, pelo menos na época, tinha que ter uma sacola intelectual desse tamanho, porque o cara leu tudo. Eu tive professor na faculdade que era assim também. Lia a porra inteira. Eu chegava todo bonitão, li uma parada que ninguém nunca leu. Ia trazer a parada, o cara já tinha lido em 1957 o negócio. Mas enfim. Mas alguém tem alguma questão? Eu vi que uma pessoa comentou mais ou menos. Todo mundo começou tranquilo. Uma pessoa falou que tá muito rápido. Desculpa. É a minha empolgação. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Mas alguma parada que eu falei você não entendeu? Quer que eu repita? Não? Tá de boa? Tá tranquilo? Alguma parada eu posso repetir, sem problema. Tô suado. Tá de boa? Qualquer parada me para. Se eu estiver falando muito rápido, abre o microfone e fala, professor, que eu vou travar na hora, eu vou tomar um susto. E aí você me dá uma parada e fala, explica de novo isso aqui, que isso aqui eu não entendi. Deixa passar não. Até porque eu não tô nem abrindo slide, eu tô aqui direto com vocês. Enfim, essas mudanças, elas vão provocar novas acomodações e rearranjos entre as classes sociais, tanto na Europa como em algumas outras regiões do planeta. A nobreza tradicional, a aristocracia, aquela galera que tinha nome, que tinha sangue, proprietária de grandes terras desde a época medieval, muito embora reduzida, ela ainda continuava a ter uma força simbólica muito importante e ainda ocupava posições destacadas na sociedade. Já a burguesia, agora mais rica pelas duas revoluções industriais, começa a se aproximar da nobreza, da aristocracia, através de casamento, de convívio social. O sonho do burguês é ser nobre. A galera falava isso e tem gente que faz, não é verdade.
Na época medieval era verdade, e depois nas revoluções burguesas é verdade também. Esse burguês que quer controlar politicamente o país dele, ele sonha em ser aquele símbolo de nobreza que ele aprendeu lá atrás, que era a parada pica. É o que ele aprendeu lá atrás. Por que a família Médici gastava, jorrava dinheiro no Renascimento para os pintores italianos pintarem eles em cima de cavalo, chegando na cidade com capa, igual um bando de super-herói? Porque eles queriam ser vistos como nobres. O sonho do burguês é ser visto como alguém que está acima do que ele é. Qualquer burguês ao longo do tempo. Inclusive até hoje, né? A gente tem uma classe média brasileira proto-pseudo-burguesa que adora se ver como nobre. É um negócio sensacional. Você vai fazer uma crítica econômica e o cara que ganha 5 mil por mês acha que você está criticando ele. Ele realmente não tem a menor noção do que é a realidade que ele vive. Ele acha que ganhar 5, 6 mil por mês é uma diferença. Sabe o que é uma diferença? É uma diferença para o porteiro, é uma diferença para o servente, é uma diferença para a massa de trabalhadores. Aqueles que estão na merda se fudendo todo dia. Você está se fudendo também, você só não percebeu ainda. Esses 5, 6, vou botar até 10 mil que você ganha, olha aí. Elite da elite. Tem gente que ganha essa porra em 5 minutos. Pô, e você tá aí achando, não, tem que proteger meu dinheiro, que estão criticando meu dinheiro. Ah, pra porra, meu irmão, sai daí. Mas enfim, peço perdão, acabei me estressando um pouquinho. Eu tava falando de quem? Da burguesia. Vamos lá. Nessa época teve, então, uma aproximação política e econômica entre as classes? Sim, senhor. Mas não, sim, senhor, não. Sim, senhor, não. Não é uma aproximação política, não. O que eu tenho? Aqui, ó, eu vou começar a carcar o ar aqui. Eu vou começar a carcar o ar, que eu começo a falar disso, eu vou ficando irritado. O que eu tenho aqui é o seguinte. O burguês filha da puta se aproximando do nobre porque ele quer ser nobre. Porque ele quer ter sangue, ele quer ter sangue azul. Ele quer estar por cima. Agora, o trabalhador foi feito para se fuder, rapaz. O trabalhador, ele só vai descobrir, o Felipe falou aí, todo mundo só se politizou. O trabalhador ele vai descobrir que se ele não assumir o protagonismo da luta dele, ele vai sentar numa trozoba cheia de espinho, até o final da vida. Ninguém vai lutar por ele. Tem trabalhador que não percebeu isso ainda, mas aí é assunto para outro momento, né? Fazer uma live falando sobre isso. Tem trabalhador que não se tocou ainda, ou até professor. Professor que defende empresário da educação, um negócio maravilhoso. Tá completamente dormindo em relação à realidade que ele está inserindo. Mas enfim, apenas um comentário venenoso. Então, a burguesia quer ser nobre. Mas o nobre tem nojo do burguês. O nobre tem nojo do burguês. Pô, pega aí a elite, essa galera que, pô, limpa o rabo com dinheiro. Essa galera que dá gorjeta de 100 reais. Muito obrigado pelo seu trabalho, joga 100 reais na mão do cara. Você acha que esse cara olha pra classe média pseudo-rica com admiração? Esse cara usa esse trouxa. Ele usa esse trouxa. Inclusive, as próprias revoluções liberais tiveram alguns com interesse completamente burguês e outros trabalhistas. As duas primeiras ondas, 1820 e 30, são eminentemente liberais burguesas. A Primavera dos Povos, em 1848, é trabalhador. É o banquete dos iguais. É a galera lá na França fazendo banquete para quem passa fome, falando das novidades do socialismo. É isso aí. É trabalhador assumindo protagonismo. Então, no início eu tenho ali, todo mundo junto, vamos lutar contra a nobreza. Até o trabalhador perceber que a luta contra a nobreza não é uma parada que te une a burguês, é uma parada que faz o burguês te usar para depois continuar pisando em você. A única semelhança entre o pré-revolução e o pós-revolução é que a base, o camponês, o fudido, o trabalhador, continua fudido. Continua na base. Por quê? Porque não importa se é nobre ou burguês, a exploração prossegue na cabeça daqueles que estão por baixo. E o cara que está por baixo, ele aprende ideologicamente hoje que ele não está por baixo. Ele aprende que ele está ali subindo. Ele aprende... A galera fala muito em ideologia. Isso é um discurso de século XIX. Ah, não, o professor não pode ter um discurso ideológico. Eu adoro chegar para essas pessoas e perguntar o que é um discurso ideológico. Conceitue para mim ideologia e me diga de qual autor você tirou. Vai ficar na merda. Não vai saber o que fazer. Não vai saber o que fazer. Eu estava numa reunião de professores uma vez, no outro colégio que eu dou aula, e aí uma professora de português levanta e fala: temos que tomar cuidado, inclusive para os professores de humanas. Tomem cuidado, porque os pais eles são muito conservadores, eles perguntam para os filhos, e a gente não pode trazer ideologia para a sala de aula. Eu olhei para ela e falei: define para mim isso, porque eu não entendo. Os meus estudos não são suficientes para entender isso aí. Como é que é trazer ideologia para a sala de aula? Me explica. Ela não, é chegar dando a sua opinião como verdade. Eu falei: minha filha, vamos estudar teoria da história, que é a minha área de pesquisa. Não existe nenhum historiador que faz história a partir da sua opinião.
Todo mundo tem leitura analítica da história, do contexto, do tempo, politicamente, economicamente, culturalmente, mas num trabalho ou numa aula, se eu não consigo basear a minha fala, a minha pesquisa em levantamento bibliográfico, em discussão com outros autores, eu não estou fazendo história. Eu estou dando opiniãozinha. Eu e o Felipe Neto seríamos o mesmo. Então, eu falei para ela, não gostou muito não. Eu falei, vamos botar os pingos nos is. O que vocês estão querendo dizer não é não traga ideologia para a sala de aula. É não seja de esquerda ou, se for, cale a boca e não fale para ninguém. É isso que vocês querem. Vamos falar a verdade, tá? Porque a professora em questão, na época da eleição de 2018, botava 17 no quadro. Tá bom? Então vamos falar a verdade aqui. Porque eu não quero... Se vai usar o conceito histórico, tem que usar sabendo do que está falando. Porque tem gente que estuda. Então você não vai falar e vai passar. Sabe o que é ideologia? Eu falei para ela. Peço perdão, desculpa sequestrar a reunião. Sabe o que é ideologia? Comentei. E ela já, puta, querendo que a reunião voltasse. Ela, não vamos ficar assim, não. Falei, não, a gente não tá brigando, a gente tá conversando intelectualmente, vamos crescer junto. Sabe o que é ideologia? É um trabalhador que depende da força do seu próprio trabalho para sobreviver e se sustentar, acreditar tanto no discurso da sociedade que ele está inserido, que ele acredita que ele vai chegar no topo a qualquer momento pela força do trabalho dele. Isso é ideologia. Isso a gente ensina no colégio desde que o moleque é novo. E a gente ensina ideologia sem saber o que é ideologia. Sabe o que é ideologia, minha senhora? Ideologia é qualquer discurso que disfarça uma realidade. Isso é ideologia. É um discurso que disfarça a realidade material. O que eu trago para a sala de aula não é ideologia, é análise histórica. E o aluno ouve e se posiciona da maneira que ele quiser. Tenho vários alunos liberais, grandes amigos, eu troco leitura, a gente comenta várias coisas. Inclusive aí em Nova Iguaçu. Vários alunos que eu tive no pré, liberais, que gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Não tenho nenhum problema. Porque a pessoa que intelectualmente, grande Fassarella, o Denis também, aquele grupinho ali que eu sempre zoava, eles tinham um grupinho no pré do ano passado, toda a matéria que eu dava eu fazia uma crítica aos liberais olhando para eles já sabiam, eles já esperavam, já ficavam ali prontos, mas adoravam, porque se eles quisessem zoar de volta, eles sabem que eu não ia ficar de nhenhenhé, eu não ia silenciar ninguém, eu ia rir com eles, porque discussão intelectual é isso, é deboche, é brincadeira, é estudo, não é essa bitolagem ridícula que a gente está inserido hoje, não, que a pessoa tem uma opinião diferente da tua, tu quer matar ela. Quer matar por opinião diferente? Só se a opinião diferente for nazista. Aí você tem que matar mesmo. Façarão, outro dia me pediu pra entrar na aula aqui. Tá livre. Pode passar o link, não tem problema. Vai ser um prazer revê-lo. Vai ser sensacional. Pô, um dos meus melhores amigos é um professor de física que é liberal. A gente adora conversar sobre tudo. Então, desculpa dar essa fala aqui agora, mas ela tá conectada à matéria. Não fui eu viajando, não. Porque o século XIX é o momento das ideologias. É o momento onde elas surgem para tentar entender o mundo. E para entender isso, eu quero que vocês entendam o que é um outro setor que conquistava um espaço político importante nessa época, mesmo que não diretamente no poder, que é a criação da chamada classe média. Tem um livro muito bom chamado A Invenção da Classe Média. Faziam parte da tal da classe média quem? Pequenos comerciantes, profissionais liberais, artesãos, lojistas, professores, funcionários públicos, enfim, pessoas com padrão de vida variado, porque entre elas tinha assalariado que não era proletário, tinha pequeno empresário. Vou botar o podcast, vou botar, não vou esquecer não. Me lembra depois, me lembra que eu vou botar. Mas a classe média é esse Zé Bunda desse professor que consegue ganhar um salário maneiro por mês, mas não percebeu que ele é explorado pra cacete e que se amanhã ou depois ele for visto como dispensável, não vai ganhar salário bom nenhum mais. Não vai ganhar mais. Ele tá vendendo a força de trabalho dele. Perdeu a voz, não vai dar aula mais. Como é que você vai fazer? Você vai se fuder, você vai ter que inventar uma profissão nova, com 50, 60 anos de vida. Tu gastou a voz dando aula, o sistema falou obrigado, vai pra porra, e você se fode. Essa merda dessa aula online, que aqui a gente tá fazendo por conta própria, que eu tô livre. Aqui a parada funciona. Mas e a parada obrigatória? Que o aluno tá ali puto, acordando cedinho, no horário certo, e olha pro professor como um inimigo. Porque o professor tá ali perpetuando uma parada que ele sabe que é uma farsa. Porque a aula online, da maneira que está sendo feita, é uma farsa. É uma farsa disfarçada de alguma coisa. Para o pai continuar pagando mensalidade. Aí o professor ganha culpa. Como se o professor não soubesse que isso aqui é uma farsa. Prova online. A gente tem que fazer prova online. Eu dou aula no Sistema Z. Tive que fazer prova online para eles. Para o sistema inteiro. Eu falei para eles, gente, isso não existe. Prova online. O que é prova online? Não é nada. O aluno vai ver com o Google na mão. Mas enfim, peço perdão, eu hoje estou me largando, eu estou suando, peço perdão. A Invenção da Classe Média é de qual autor? Tem vários, esse da Invenção da Classe Média que eu vi, eu tenho até o PDF aqui, quer ver? Eu vou pegar aqui para você rapidinho, eu vou só dar uma olhada, eu espero que eu esteja com ele aqui, ó, quer ver? Não, tá aqui não. Ô caralho.
Isso que eu citei é do Cidadania, cadê? Cidadania, classe social, status, do Marshall. Mas aí depois eu vou investigar aqui na minha pastinha, aqui no meu coraçãozinho para vocês. Eu vou investigar aqui na minha pastinha, que eu tenho uma pasta com 6 mil livros aqui, e eu vou catar ali, eu vou botar um Ctrl F ali para catar a invenção da classe média, a burguesia, e vou mandar para você. Tem um autor brasileiro também que faz uma análise maneira de Primeira República, falando como que a classe média aqui no Brasil nasceu com a industrialização de Rio de Janeiro e São Paulo, leve, mas o suficiente para criar uma classe de quê? Essa galera que é a base na qual o capitalismo se sustenta, que é o bobo que é trabalhador, mas acredita que é rico. É aquele que é trabalhador, mas acha que quando a gente questiona o sistema, está questionando o ganho de vida dele. É aquele que, porque tem uma casa perto da praia, acha que está na elite da elite, sem saber que tem gente que pode comprar a praia, perto de onde ele mora, se quiser comprar. Idiota. É esse imbecil, é esse cara. Não é a pessoa que discorda de mim intelectualmente. É aquele idiota que não estuda, tem orgulho de ser imbecil e vomita a imbecilidade dele como quem está dando aula. É esse tipo de coisa. Classe média vai nascer na Europa no século XIX. Pessoas com padrão de vida variado, mas que vão ter importância política, porque tem participação eleitoral. Se a classe média tem participação eleitoral, eu vou construir um discurso político voltado para ela. Estuda a história dos Estados Unidos. Volta lá no século XIX. Primeiras eleições que vai ter presidente falando exatamente com o discurso populista. Década de 1840, 50. 1840, 50, isso aí. Primeiras disputas eleitorais com os candidatos tentando conquistar o povo com um discurso fácil é lá do século XIX. Aqui no Brasil isso é uma parada do 20, porque aqui a gente teve café com leite. Aqui a gente teve república oligárquica. Então a gente acabou tendo isso apenas nos anos 40, mas aconteceu aqui também. E para terminar essa parte que eu queria falar, e que é muito importante para entender a Europa, eu quero falar sobre a classe operária. Surgida com a Revolução Industrial da segunda metade do século XVIII, na verdade da segunda metade do século XIX, a primeira revolução do século XVIII, a segunda no XIX, o proletariado, ou a classe operária, era formada por mineradores, ferroviários, portuários, trabalhadores industriais, etc. A classe mais numerosa da Europa e aquela que mais sofria com as desigualdades sociais decorrentes da Revolução Industrial. Vejam o filme 1900, de Bernardo Bertolucci, filme italiano dos anos 70. No início do surgimento do proletariado, os operários eram, na maioria, camponeses que tinham abandonado a zona rural e se mudaram para as cidades buscando melhores condições de vida, empregos, mais alimentos, moradias melhores, enfim. Uma vez nas cidades, porém, tiveram de se submeter ao estafante trabalho das fábricas. Tiveram que, 1900, Bernardo Bertolucci, tiveram que se submeter às péssimas condições sanitárias das moradias operárias. Os trabalhadores, então, passaram a se organizar em associações de classe e a lutar por melhores condições de vida e de trabalho. Na França, essa luta levou a uma participação política intensa da classe trabalhadora, expressa no âmbito eleitoral, por meio da votação em grupos socialistas, mas também nas insurreições, como a Primavera dos Povos em 1848, a Comuna de Paris em 1871. Na Europa, a mobilização do proletariado culmina na criação da AIT, a Associação Internacional de Trabalhadores, que é extremamente importante para entender, porque ela reunia representantes da classe operária de vários países do mundo, dentro das ideias trazidas por Karl Marx e Friedrich Engels. Como resultado da Internacional de Trabalhadores, ainda na década de 1860, o governo francês reconhece o direito de greve. Primavera dos Povos é o movimento que estoura pela Europa a partir de 1848, que vai querer mudar os governos locais a partir de uma retórica, de uma gramática, de uma ótica mais voltada para o trabalhador. Então, é um conjunto de revoluções de natureza social que explode na Europa, começando na França, com protagonismo trabalhador, não só na luta, mas também no discurso. O resultado, infelizmente, não vai ser o trabalhador no poder. 3 anos depois do governo francês reconhecer o direito de greve,
Ele vai permitir que os trabalhadores formassem cooperativas de trabalho, que depois vai virar o sindicato. Na década de 1870, a Inglaterra reconhece o direito do sindicato existir. Na Alemanha, na década de 1880, eu vou ter leis garantindo proteção social para o trabalhador, seguro contra acidentes, seguro contra doenças, contra aposentadoria. O trabalhador se tornou protagonista. Essa que é a grande parada. E eu vou fazer só um comentário breve de uma parada que cai pouco, mas eu quero só comentar para poder a gente finalmente entrar em Primeira Guerra, que eu tô prometendo aqui. Deve ter gente louca para eu poder entrar logo e puto que eu não entrei ainda. Comentário rápido, juro. No México. No México, uma revolução derrubou, em 1911, o ditador Porfírio Dias, que comandou o México durante quase todo o século XIX, ou pelo menos a última parte dele, o chamado Porfiriato. Nessa época, quase todo o território mexicano pertencia a mais ou menos 800 latifundiários que mandavam no México. A falta de terra para os pequenos agricultores e os baixos salários pagos pelos capitalistas aos trabalhadores, principalmente aqueles que vinham dos Estados Unidos, junta a opressão política de um presidente fraco que babava ovo de burguês estadunidense, vai dar origem a vários conflitos no país, todos eles fortemente sufocados pelas tropas do governo. Até que, em 1910, Francisco Madero, que não tem nada a ver com esse restaurante desse filho da puta aí não, tá? É outro Madero, esse aqui é outro. Em 1910, Francisco Madero, um aristocrata liberal defensor de reformas, liderou uma rebelião que culminou na queda do ditador no ano seguinte. Grande parte do êxito da revolta se deveu a dois líderes camponeses, Pancho Villa e Emiliano Zapata. Como gosto do filme Viva Zapata, do Elia Kazan, filme dos anos 50. Pancho Villa era um bandido social, praticamente um lampião mexicano. Criou milícias revolucionárias no norte do México. O Zapata era um líder camponês, que lá no sul estava organizando todo mundo para lutar pela reforma agrária. Eu quero sair da Europa e olhar para a América Latina um pouquinho, por isso que eu fiz esse comentário, para poder mostrar como é que, socialmente falando, está tendo coisa aqui também. Pancho Villa vindo do norte, Emiliano Zapata vindo do sul. Dizem que, estou vendo os comentários que estou adorando, dizem que Emiliano Zapata foi alfabetizado pelos irmãos Flores Magón, que foram os caras que levaram o anarquismo para o México. E eles alfabetizaram o Zapata com os livros de Peter Kropotkin, um dos grandes anarquistas da história. O cara aprendeu a ler lendo livro anarquista. Mas, enfim, uma vez no poder, Francisco Madero entrou em choque com Villa e Zapata, como todo pensador liberal que se une ao camponês e ao mais pobre para poder estar numa luta. Uma vez que ele ganha a luta, ele quer se livrar do mais pobre. Villa e Zapata queriam reforma agrária, queriam acabar com o latifúndio, queriam trazer terra para o camponês. Já o Madero não. Agora, presidente, ele estava com medo de radicalizar a revolução. Ele estava com medo de ficar tudo muito... aquela coisinha. Assim, Madero vai ser assassinado em fevereiro de 1913. Bem feito. E aí a história do México vai seguindo. Infelizmente, Zapata e Villa também serão mortos em emboscadas. Mas eu cito o México porque em 1917 foi aprovada uma nova Constituição no México e ela bota em prática aquilo que a gente chama de Plano de Ayala, a proposta que Emiliano Zapata tinha de fazer reforma agrária. Na prática não fizeram, mas a Constituição do México tem reforma agrária obrigatória na sua Constituição, graças à luta do mais pobre, graças à luta do camponês. Respira. Respira. Deixa eu ver se eu consigo partilhar a parada e vocês veem o que eu estou partilhando aqui. Porque o Team Link ele me trai às vezes. Vê se aparece aí. Aqui no meu não apareceu nada. Agora apareceu. Agora foi, hein? Acho que agora foi. Agora tá aí. Enfim, aviões imperceptíveis a radares, robôs movidos a controle remoto, localizando e desarmando bombas, submarinos nucleares e muito mais. Nos últimos anos, muitos países vêm gastando grandes somas de dinheiro em pesquisa e em desenvolvimento de equipamentos bélicos ou simplesmente na compra de novidades na indústria das armas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo, na Suécia, revelou o seguinte:
Nunca se gastou tanto com armas, equipamentos bélicos e outros aparatos militares como se gasta hoje. Mais de 1,7 trilhão de dólares gastados no total. Pelo menos o último dado que eu vi, que foi de 2011. Só os Estados Unidos da América gastaram naquele ano mais de 770 bilhões de dólares em armamentos. A China, mais de 140 bilhões. Rússia, Reino Unido, França, Japão. O Brasil mesmo gastava na época mais de 30 bilhões de dólares em armamento. Essa corrida armamentista da atualidade não é novidade. Ela teve o seu início na segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento de vários segmentos industriais, incluindo de armamentos, que supriu muitas nações com as várias novidades bélicas do período. Essa corrida às armas teve um custo muito alto para a humanidade. Entre 1800 e qual é a data, viado? Que agora 1871, que é o momento da Guerra Franco-Prussiana, até 1914, início da Primeira Guerra Mundial, a Europa vai mergulhar no chamado período de paz armada. Ninguém enfrenta o outro, mas está todo mundo investindo em arma, porque sabe que uma hora a parada vai explodir. E explode. De 14 a 18, países dos 5 continentes se envolveram numa guerra iniciada na Europa, provocada pela Europa, protagonizada pela Europa, e que vai matar mais de 8 milhões de pessoas. Era a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai mergulhar. Falaram no chat que bugou. Bugou como? Como assim bugou? Não está aparecendo para você? Se não estiver aparecendo, dá uma saída e entra na sala de novo que aparece. Eu acredito. Para mim, aqui o chat está demorando a aparecer as mensagens. Eu falo uma parada e vocês comentam depois. Tá, foi? Tá, beleza. Vê aí. Tá todo mundo vendo? Fala pra mim. Tá todo mundo vendo aí o slide? Eu gosto muito desse slide que eu gosto. Vocês estão conseguindo ver? Tá de boa, né? Tá tranquilo. Tá. Então, eu vou dar uma passada na paz armada pra gente entrar na guerra. A guerra travada entre a França e a Prússia em 1870, ela foi o último grande conflito ocorrido na Europa do século XIX. Depois disso aí, o continente europeu atravessou um período de quase meio século de uma paz relativa. Nesse período, a gente vai ter a partilha de territórios na Ásia e na África entre alguns países europeus e a gente vai ter um acelerado processo de industrialização, que é o que eu falava na primeira parte da aula, o que, de certa forma, vai estabelecer um novo equilíbrio de forças na Europa. Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Império Austro-Húngaro e Itália vão se projetar como as grandes potências do continente, ao passo que o outrora poderoso Império Turco-Otomano já estava entrando em declínio. Professor, imperialismo, eu quero saber até mais do que você falou na aula passada. Vou botar o link do podcast. Vou mandar o podcast. Caraca, o link não tá aqui no notebook. Tá no celular. Ah, não, mas no celular eu entrei também. Pera aí, eu vou mandar agora. Enquanto eu vou falando, eu vou catar o link aqui. Tá aqui, eu acabei de mandar pra alguém isso? Cadê? Pera aí. Vou colocar aqui. Cadê? Achei. Copiei. É agora, hein? Botei. Tá no meu Twitter. Olha que eu tô repetindo as coisas. Pera aí. Tá no Spotify. Por enquanto tá só no Spotify. Em breve estará no Deezer e no SoundCloud também. Não tô conseguindo colar. O chat do coisa não tá me deixando colar. Vai no meu Twitter. Vai, o Coutinho92, que tá lá. O linkzinho tá lá. Coutinho92. Enfim, voltando pra cá. Para garantir o equilíbrio e se assegurar de que nenhuma nação rival ameaçaria os seus domínios, as potências começaram a modernizar e a fortalecer os seus exércitos. Vão adotar o serviço militar obrigatório, vão fortificar as fronteiras, vão investir em armas cada vez mais sofisticadas. Essa corrida armamentista começou de maneira ainda modesta no final da década de 1880 e vai se acelerar nas 2 primeiras décadas do século XX. Segundo dados de um dos maiores historiadores de todos os tempos, Eric Hobsbawm, os gastos militares dos britânicos, por exemplo, foram de 32 milhões de libras em 1887, mas perto da guerra já tinham subido para quase 80 milhões de libras. A Alemanha, para comparar, foi de 90 para quase 400 milhões de marcos por ano, gastos apenas para fortalecer, para construir militarmente. Deixa eu ver aqui. Baía dos Náufragos
Baía dos Não, o podcast é Navio dos Loucos. Navio dos Loucos. Resolvi o áudio, porque agora a gente tem editor novo. Agora tá tudo certo. Fortemente armadas, essas nações evitavam guerrear entre si. Elas preferiam resolver suas disputas por meio de acordos diplomáticos, de alianças. Em 1882, por exemplo, olha a aliança aí. Eu adoro quando o slide conecta que eu tô falando. Eu adoro. Porque eu vou falando da minha cabeça. Eu não li o slide para montar o meu pensamento. Eu fui falando. Adoro quando isso acontece. Em 1800... Não é gaveta, não. Em 1882, os governos da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália vão formar a Tríplice Aliança. E, em resposta, em 1907, os governos da Inglaterra, da França e da Rússia vão criar a Tríplice Entente. Então, essas alianças militares elas foram feitas muito antes da guerra acontecer. Mas já era a galera se preparando para uma parada eventual. O Lenin, quando ele escreve o Imperialismo, o auge ou o estado superior do capitalismo, ele vai comentar exatamente isso. Ele vai analisar dizendo que a Primeira Guerra vai acontecer. Uma hora a guerra vai estourar. E ele falava pro trabalhador, não cai nessa não. Isso é guerra de burguês, isso é guerra de governo. O trabalhador tem que se unir. Em vez de guerrear um contra o outro, o trabalhador tem que dar a mão e matar burguês. Mas enfim, tá aí, ó. Não tá achando o quê? O quê? O podcast tá aí, não foi você que botou o link? Não entendi. É Navio dos Loucos. Tá aí, ó. Tá aí o linkzinho aí, maravilhoso, no Spotify. Segue lá, dá número pra gente. Enfim, olha que jabazeiro ridículo que eu sou. Olha que ridículo. Daqui a pouco eu vou fazer caneca com o símbolo da parada. Olha que ridículo. Vou fazer camisa. Vou fazer um chiclete, estilo Felipe Neto e Lucas Neto. Vou botar um chicletinho com a figurinha com a minha cara. Só a minha cabeça vai tapar a figurinha inteira. Mas enfim. Embora evitassem o confronto direto, o clima de tensão entre as potências da Europa era gigantesco. Na verdade, vigorava entre elas uma paz tensa e instável. Por isso, esse período ficou conhecido como a Paz Armada. Olha aí, o Yuri acaba de me ofender no chat. Como é que eu faço o negócio? Uma ofensa dessa natureza, uma agressão, chamar um professor de história de burguês, uma agressão dessa. O cara deu um tapa dentro da minha cara. Como é que eu reajo a isso? Eu não sei nem reagir. Mas enfim. O forte nacionalismo dos povos da Europa, que é uma outra característica importante nesse período, ela vai acentuar antigos ressentimentos e ela vai instigar a rivalidade entre as nações. Os franceses, por exemplo, tá 2 slides atrás, aqui ó. Os franceses, por exemplo, eles não se conformavam com o fato de ter perdido o território de Alsácia-Lorena para os alemães no final da Guerra Franco-Prussiana, e eles queriam se vingar. Os alemães, por sua vez, também queriam aumentar o seu império colonial. A Alemanha se unificou muito tarde. Então, a participação dela na corrida imperialista, ela foi tardia. Quando eles chegaram, a África e a Ásia já estavam todas divididas. Então, os alemães se sentiam insatisfeitos com o que sobrou para eles. Eles queriam mais. Tão ressentidos quanto os alemães estavam os italianos, que também se unificaram tardiamente e que também obtiveram pouco na divisão imperialista do mundo. E aí tem uma parada que eu quero que vocês prestem atenção, porque tudo isso que eu estou falando até agora é algo que você de alguma maneira já viu, mas tem uma parte dessa história que a gente fala pouco em sala de aula, mas é tão importante quanto para entender a Primeira Guerra, porque o estopim da parada acontece lá, que é a questão dos Balcãs, da Península Balcânica. Ali naquela região dos Balcãs, viviam povos de várias etnias e culturas. Eu tenho gregos, eslavos, sérvios, croatas, turcos, búlgaros. Hoje, todas essas etnias têm um país para si. Na época não tinham, faziam parte de vários impérios. Então eu tenho várias etnias que estão estourando debaixo do domínio, em geral, do Império Turco-Otomano. Então, o século XIX, ele vai animar o nacionalismo dessa garela, ó, garela, alô garela, meio Faustão, dessa galera. Então, eles vão querer, a aliança é Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O Império Turco-Otomano, ele é um ator politicamente não tão relevante nessa época, você vai entender agora por quê, apesar de que ele vai se aliar aos grandes impérios também. Tá? Então, a aliança inicial, a Tríplice Aliança, era a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Mas a Itália, traíra, filha da puta, vai passar uma perninha na galera. Tá? Você vai ver isso já já.
mas para entender por que o Império Turco-Otomano não vai ser um ator tão forte na Primeira Guerra. Esses vários povos, esses vários nacionalismos que estavam dentro do Império Turco-Otomano, eles vão se animar com o século XIX, com esse momento diferente, e começam a se mobilizar contra o domínio do Império. Os primeiros a se emancipar vão ser os gregos. Os gregos vão conquistar a independência em 1821, lá no início do século. Na década de 1870, a gente vai ter a Sérvia, contando com o apoio da Rússia, aumentando a sua influência nos Balcãs. Montenegro, Romênia, essa galera vai lutar pela sua autonomia política. E ali do lado, a Bósnia também estava querendo sair, mas a Bósnia não estava dominada no Império Turco-Otomano, fraco. A Bósnia estava dentro do Império Austro-Húngaro, que era forte. Então, a galera, os nacionalistas da Bósnia, eles não conseguiram a mesma independência que a galera da Sérvia conseguiu, que a galera de Montenegro conseguiu, que os gregos conseguiram, que a Romênia conseguiu. E eles estavam putaços. A Bósnia e Herzegovina, ela foi anexada ao Império Austro-Húngaro. E aí, lá dentro, é jovem, é estudante, é intelectual, querendo explodir o Império Austro-Húngaro, querendo estoporar aquela merda. E os sérvios, que estavam interessados no território, começam a botar uma pilha errada. Tudo vai explodir quando, no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e a sua esposa decidem fazer uma visitinha à cidade de Sarajevo, na Bósnia. Já que é parte do nosso império, vamos lá visitar, vamos conhecer. E, claro, serão assassinados por um estudante bósnio chamado Gavrilo Princip, membro de um grupo terrorista chamado A Mão Negra, que com aquele atentado queria destruir o Império Austro-Húngaro e lutar pela independência da Grande Bósnia. Claro que esse atentado ele é uma furada. Eles tentaram botar uma bomba, botar a bomba numa rua que o carro do cara não ia passar. Depois eles tentaram fazer um outro dispositivo que falhou. Aí o cara teve que dar um tiro a queima-roupa, porque todas as tentativas de matar o maluco fracassaram. Foi um negócio ridículo. Vou fazer um podcast de Primeira Guerra, vou contar esses detalhezinhos aí todos. Mas enfim. O tempo passa muito rápido, puxa vida. Deixa eu só terminar essa parte do estopim, tá? Eu não vou segurar vocês muito mais, não. Só para falar do estopim. O assassinato do arquiduque é a parada que modifica todas as bases da Europa. Um mês depois do atentado, o governo do Império Austro-Húngaro, contando com o apoio da Alemanha, declara oficialmente guerra à Sérvia. Você quer entender como é que a Primeira Guerra Mundial ela vai se estruturar? Ela é basicamente um dá porrada no outro, o amigo do outro vem defender, o amigo do outro vem defender, e é assim. Primeiro ato é o terrorista bósnio matando o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Aí o Império Austro-Húngaro, o cara do Império Austro-Húngaro fala: quem botou pilha nessa parada foi a Sérvia. Vamos matar a galera da Sérvia. Vamos declarar guerra contra a Sérvia. Aí a Rússia do lado de lá fala: vai bater em alguém do seu tamanho. A Sérvia é pequenininha. Eu tô do lado dela. Se bater nela, vai bater na gente. Aí a Alemanha vem daqui e fala: Rússia, você faz fronteira comigo. Você acha que eu vou deixar você bater no meu aliado? Se bater no Império Austro-Húngaro, bateu em mim também. Aí quando a Alemanha entra, a França do outro lado fala: lembra de mim, filha da puta! Já chega bicando o cone, já chega empurrando alemão no chão, querendo sair na porrada. E a Inglaterra vem junto, porque a Inglaterra estava com medo desse poderio bélico da Alemanha. A Alemanha era uma rival à altura. Então, é assim que forma a Primeira Guerra. O maluco da Bósnia assassina o herdeiro do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, dizendo que a Sérvia era responsável pelo atentado. A Rússia entra na guerra do lado da Sérvia. A Alemanha entra do lado do Império Austro-Húngaro. França e Inglaterra entram do lado da Rússia. Só faltou a Itália. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro chamam os italianos e falam: chega mais, vambora, você não é da nossa aliança? A Itália fala: tô chegando, segura aí que eu já vou só comer um negocinho aqui. E é óbvio que eles não irão. Isso tudo por causa da questão étnica, né? Essa fidelidade da Alemanha à Áustria. Então, também tem a questão étnica, mas também tinha motivos maiores. Havia ali uma aliança econômica. A questão étnica era muito importante.
Mas etnicamente falando, você tem dentro do Império Austro-Húngaro uma galera que se vê da mesma origem do que os alemães, só que a parte húngara do Império não tem nada a ver. Ela é herdeira de outro tronco. Então, a questão étnica é importante, mas havia ali também uma aliança no sentido político e econômico. O Otto von Bismarck, que é o cara que vai formar o Império Alemão, ele não é o imperador, mas é ele que vai botar em prática a formação da unificação alemã. Ele percebe que o Império Austro-Húngaro poderia ser um aliado importante, não só porque ele produzia coisas que a Alemanha não produzia, mas porque ele não teria capacidade de disputar protagonismo com a Alemanha, coisa que a Inglaterra, por exemplo, teria condição de fazer. A França achou que tinha, tomou uma surra e viu que não tinha. Então, era uma aliança diplomática, política, além de ser um abraçar étnico, beleza? Eram as duas coisas, ou as três coisas, ou as várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei pra caramba hoje, vou dar uma paradinha agora, vou dar uma respirada. Eu gravei essa aula, vou botar essa aula no YouTube, vou compartilhar o link para quem não pôde estar aqui, para poder assistir, e a gente vai... Eu acho que esse nosso encontro de 1 hora semanal, ele pode ser até... Que isso, gente? Parei de partilhar já. Pronto. Esse encontro, ele pode ser até curto, né? Dependendo do... passou muito rápido. A 1 hora passa muito rápida. A gente tem que... Vamos aumentar esse tempo? O que vocês acham? Vocês aguentam ficar um pouquinho mais comigo? Não tô falando 2 horas, não. Tipo, 2 horas é muito. Mas vamos botar, sei lá, a gente bota 1 hora e pouco pra gente poder fazer. O que vocês acham? Vamos fazer? Porque eu já organizo certinho. Porque tem muita matéria que eu queria dar. Eu quero falar mais pra vocês. O Yuri, que ele quer o filme da semana e uma música do Péricles. Música que eu vou indicar é Telegrama, gravação de 1996. Eu ouço os primeiros acordes e me dá vontade de chorar, juro pra você. O meu olho enche de lágrima. Eu volto na minha infância. Telegrama, bota no Spotify, Telegrama. E o filme da semana, indiquei vários. Mas uma última indicação de filme da semana. Vou indicar... O que eu vou indicar? Vou indicar nada. Pô, você vê o filme há um tempão, cara. Você vê o filme há muito tempo. Vou indicar um filme francês do ano passado. Retrato de uma Jovem em Chamas. Quem não viu, veja. Beleza? Quem não viu, assista. Ouvindo Telegrama, em loop. E lembra de mim chorando. Quando eu ouço aqueles primeiros acordes, puta que pariu, o meu olho ele enche de lágrima na hora. É um negócio inacreditável. Eu passo vergonha. Mas enfim, tô divagando. Tô falando demais. A partir de aula que vem, a gente aumenta esse tempo de aula, tá bom? A gente faz um pouquinho mais. E aí eu posso mergulhar na Primeira Guerra como um todo, posso seguir depois da Primeira Guerra, pra gente poder continuar. Fala comigo, fala comigo. Tainara me chamou, pode falar. Como o iPhone é snob, né? Ele entra no aplicativo botando iPhone antes. iPhone de não sei quem, pra deixar claro que é um iPhone que entrou. Que snob que o iPhone é, né? Steve Jobs. Tô de olho no senhor, hein? Deixa eu ver. Tem um app que tem como a gente ver o filme juntos. Cara, tem? Maneiro. Tá perguntando ou tá afirmando? Eu sou meio vovô pra essas paradas, hein? Me indica essas coisas. Ah, que legal, me indica isso. Pô, imagina a gente assistir na aula online um filme, ou comentar o filme. Eu não tenho maturidade, não. Eu vou ficar falando um monte de besteira enquanto a gente tá vendo o filme. Olha isso. Quero muito. Quero muito. Fala pra mim. Rave pra mim que eu conheço é só a galera usando balinha. Rave. Olha, cadê? Vou anotar aqui. Eu procurando caneta pra anotar com o celular na mão. Esse é o meu nível. Eu com o celular na mão, procurando caneta e papel pra anotar o nome do aplicativo. Vou colocar aqui agora. Vou adicionar aqui a nota, ó. Cadê? Onde é que eu adiciono? Aqui. Rave. Caraca, aí, se a gente ver um filme junto, vai ser histórico, hein? Eu tenho certeza que vai ser sensacional, hein? Vai ser espetacular, hein? Vou trazer só filme velho pra vocês. Vocês estão fodidos na minha mão. O nego vai ver filme dos anos 70 comigo, 60. Vocês estão ferrados comigo. Vamos fazer. Empolguei, porra. Tamo junto, meus nenéns. Como essa aula com vocês sempre rende. Turma boa é isso. A aula rende sempre. Você não precisa nem fazer esforço. Tamo junto. Cadê? Tem que parar de gravar. Eu tô